Olá pessoal, tudo bem com vocês? Está aqui começando mais uma edição do Papo Veloz. E antes que vocês pensem, não, a TV aqui não está fazendo propaganda Restream, isso aqui é só a marca d'água mesmo, né? E isso aqui é só uma coincidência. E não é coincidência você acompanhar o nosso programa aqui nesse canal sensacional chamado PGM Papo Veloz, que você acessa nas redes sociais, em todas as redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Tico Teco, e também nas suas plataformas de música favorita, Spotify, direto no podcast Amazon Music. Bom, como vocês podem perceber, eu estou de cabelinho novo, né? Estou de cabelinho novo aqui, tá vendo? Tá mais curtinho aqui, né? Aquela cabela toda aqui não dá mais pra peneira que tá. Estou de cabelinho novo, cortei aqui. Por quê? Porque a senhorita Jana Rimura achou uns tutorial na internet, no YouTube, e resolveu tentar a sorte na cabeça, né? Pelo menos o resultado foi bem sucedido. O que não foi bem sucedido, pessoas, a nossa tentativa anterior de fazer a live aqui, com quase 15 minutos de live, a gente estava aqui igual dois patas. Gente, eu e essa pessoa que vai aparecer aqui do lado, a gente tava aqui, começou a live, beleza, tal. Entrou essa vinhetinha aí, hora de live, ó, que legal. Aí o que acontece? Essa pessoa aqui do lado, né, esqueceu de liberar o sinal da live pro YouTube. E aí ficamos aqui, nós dois aqui, igual patetas, falando por 15 minutos, até a hora que a Vanessa, a irmã do Rodrigo, percebeu que, opa, cadê? E daqui a pouco, e depois me aparece o comentário do Carlos Martins dizendo que a live não atrasava tanto assim, pô, há 15 minutos que a gente foi ver, não. A live não entrou no ar, a gente tá aqui, ficamos aqui, a gente começou a falar os meninos aqui, ficamos 15 minutos igual dois patetas falando pro vazio. Produção! Não vou falar mais nada não, cara, cansei, chega. Eric, mas não é só o público do YouTube não, tá? Por quê? A partir de hoje a gente volta com nossas lives na Twitch também. Ah, no roxinho, não pode falar do site roxinho no YouTube que eles ficam de mim, então... O problema é deles, Twitch. Vai te catar. O site roxinho. Salve a todos os queridos ouvintes, salve a todos os seguidores. Finalmente agora conseguimos entrar com a live, depois de 15 minutos falando pro nada. Ah, meu Deus do céu, isso é dezembro. Eu detesto dezembro, mas tudo bem. A única coisa boa em dezembro é final da Stock Car e da Copa Truck, que a gente tenta cobrir. E a final do TCR esse ano é em dezembro, então... Mas geralmente o ano passado foi em novembro que acabou o TCR América do Sul. Pois é, mas enfim. Deixa eu fazer um teste. É isso. Vamos ver. Deixa eu ver. Ah, não aparece, que legal. Dane-se. Era pra aparecer os comentários do lado, pessoal. Ah, tá. Vamos lá, vai. Matheus Góes, boa noite, mais um programa inédito nessa sua tela. Ops, internet, sim. Ah, não sei, né, Matheus, se você estiver botando o YouTube numa TV Smart, ele vai aparecer na TV. A gente podia ter aproveitado a viagem e tentar acessar o nosso microfone. Oi? O microfone que estava oscilando. Parece que voltou agora um pouquinho. Depois a gente testa isso. Vanessa, boa noite. Aí o Carlos Fonseca tirou o sarro, claro, o Papo Veloz não atrasava assim. Ele só esqueceu de acionar o botão. Coisa simples, o principal. Se eu fosse um operador master numa televisão, a essa altura a TV tava fora do ar e eu tava na rua. Mas tudo bem. Salve, e outro meme que eu tava falando aqui também era que o Rodrigo Vilela, né, ele basicamente chupinhou a mesa de som do programa do Rodrigo Faro e jogou no programa dele, né, aqui, né. E daí? Essa é a invenção nossa, tá? Viva Gil Brother Away, é mesmo. Gil Brother Away já cumpriu sua missão por aqui. Inclusive, eu até postei agora há pouco no meu perfil lá do Facebook, lá o vídeo, o dia que ele teve uma
A gente esbarrou com ele lá, lá num evento lá no Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro. E aí ele. Away sendo away, né? Mantenha o seu estágio. 15 minutos, né? Falando pras paredes, tá vendo? De quem eu gosto, nem as paredes confesso. Só a live. Eric que frase do Gil Brother, o Vilela merecia por essa pataquada? Nenhuma, porque eu faço tudo aqui nessa porra. Não, mas o Carlos até merecia, só que assim, o vocabulário do Huawei é muito. Não caberia aqui, né? O máximo que poderia falar, o máximo que poderia falar é tipo assim, esse garoto juvenil criado leite com pera e ovo maltino. É o mais. Detesto pera, detesto ovo maltine. E não é ovo, e ele não fala ovo maltine, é ovo maltino. Pior ainda. Fala ovo maltine. Não gosto de ovo maltine nem de variados. Tipo, ou seja, nunca tomei o milkshake de ovo maltine e pretendo ficar assim até o fim da vida. Ovo maltine eu gosto, mas enfim. Outra coisa que eu tava falando também aqui na tentativa mal acabada aqui foi, né? Eu e o meu. Vocês não estão chegando direito aqui. Eu e o meu excepcional cosplay de Nick Lauda pós-Nürburgring, né? Que esse animal aqui foi passar um sábado de manhã no Parque Radical, na piscina do Parque Radical de Deodoro, né? Só que assim, eu fiquei tempo demais sem protetor solar e aí tô aqui descascando, tô fazendo esse cosplay de Nick Lauda pós. Que é isso, meu filho? Calma! Pós-Nürburgring, então fica a dica para vocês: usem protetor solar e bebam água, né? E bebam bastante água. E não deixem suas maridas boa noite, estragarem mãe. seu cabelinho. Agora ela tem cara, muito bom. Aparece uma fotinha dela. Não deixem suas maridas. Não deixe suas maridas usarem tutorial do YouTube de corte de cabelo na sua cabeça. O resultado pode ser fatal. Nessa brincadeira eu quase fiquei sem orelha. Pra ficar mais parecido com o Nick Lauda, mas se não vier o caso. Quem vier o caso, eu ia molecada? fazer outra piada, deixa eu ficar quieto. Deixa quieto. O que vier o caso, pessoal? Exatamente o que vocês acabaram de ouvir, nós temos o final da temporada do TCR Brasil e América do Sul. E se o carinha dos botão fez plim plim plim, quer dizer o quê? Que tem campeão na área. E é isso aí que vocês estão vendo. Galí de Osman, primeiro campeão do TCR Brasil, né? E aí vamos demorar 40 anos pro... É sequencial esse negócio, é mó bizarro isso, né? Você vê a largada maravilhosa aí do Romano Cacilha. Parabéns, viu? Parabéns. Incrível. O que ele devia estar pensando nessa largada? Porque ele ficou parado no grid, olha lá, repetição da largada. Nossa, mas dormiu muito no ponto o Cacilha. 3 passaram por ele antes da primeira curva. Olha. Nossa. 3 não, eu acho que é muita gente. Nossa, passou o grid inteiro praticamente, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pilotos. Ele caiu de primeiro para oitavo. Porra, Cacilha. A gente tentou, vai. Prometemos isso, tentamos te defender, vai. Galí de Osman fazendo boa largada. A Cupra andando muito bem aqui na América do Sul. Vale salientar isso. Largada sensacional dele, já fazendo a ultrapassagem e ganhando a segunda posição em cima do Bernardo Laver. Eita, o Laver, a pista é onde tá cinza, tá? Carros 21 e carro 10. Ou então não, né, Rodrigo? Limite de pista para os fracos. Mas nem sempre. Márcio Basso no carro 21, Adalberto Batista no carro 10. Aí realmente não, né? Márcio Basso, não. Muito bom, muito bom. Quem sabe na próxima vez você para de ofender pilotos e começa a pilotar. Muito bom. Quem se deu mal foi o... escapada do Cacilha. Já não bastou largar mal, ainda dá uma porrada no bacião. Safety car na pista. É mais uma vítima do bacião. Esse passarinho entende mais do bacião do que os estrangeiros. Só pra dizer e deixar isso claro. Não subestimem o bacião de Cascavel.
Não, uma coisa que a gente sempre fala, existem curvas que pelo esporte motor que separam os meninos dos homens. O Bastian é uma delas. Com certeza. Só pra mostrar, aquele carro número 15 que tava com problema era o do Henrique Maglione. Uruguaio, Henrique Maglione. Bacana ver bastante piloto uruguaio também na categoria. Pedro Cardoso, que eu não sei por que ele corre com número sempre em fonte diferente. Grudado no carro. O 33 também tá diferente. Essa porra tem que ser padrão, caralho. Rafael Suzuki contornando a curva, recebendo a bandeirada. Ele venceu a primeira prova. Desempenho sensacional do Galid Osman, que tinha... Eric... Galid Osman tinha 22 pontos atrás do Inácio Montenegro. E ele levou o caneco. Aí vocês vão perguntar, pô, então o Galid Osman ganhou a TCR South America. Não, porque a pontuação é diferente. Existe uma pontuação própria para os pilotos da TCR América do Sul e uma pontuação própria somente para os pilotos do TCR Brasil. Então não tem essa, por exemplo, vai o segundo colocado, o TCR Brasil, ele leva ponto de segundo. Não, ele leva ponto de primeiro. Tá aí Rafael Suzuki, feliz da vida. O Rafael Suzuki deu uma entrevista depois falando que ele quer muito continuar na categoria e que ele já vislumbra daqui a 5 anos disputar o título, no máximo. Cara, é um que o piloto tá crescendo, tendo carro, porque a gente sabe que esporte a motor tem que ter carro, né, Eric? Tá aí o pódio da Trophy, Fábio Casagrande subindo no pódio. Fazendo a sua festa também. Fábio Casagrande foi o campeão da Trophy da América do Sul. O campeão da Trophy brasileira foi o Guilherme Reichel. Aí o pódio agora da TCR Brasil. Com o Galileo Osman ali na segunda posição, repetindo o feito. Tem a classificação da prova, Eric? Deve estar no site lá do TCR South America. Quando entrar a largada eu vou pausar e a gente... Como a maioria dos pilotos do South America disputa o TCR Brasil também, então os pódios se repetiram nessa primeira etapa. Peraí, você quer o TCR América do Sul ou quer o TCR Brasil? Peraí, deixa eu pausar, deixa pausado. Vamos lá, vamos começar. Da América do Sul primeiro, que envolve todos. Os 3 primeiros colocados, nem precisa muita coisa. Ó, resultados. Vamos esperar o motoquista aqui acabar de... Normal. Né? Aliás, São José dos Campos é o que mais tem, tá? Vamos lá. Primeira corrida. Abri a segunda aqui também. Eu abri no site. Primeira corrida, vitória de Rafael Suzuki, seguido por Galid Osman e Bernardo Liaver. Que foi o mesmo pódio do TCR Brasil. Esse é o pódio da TCR América do Sul. Deixa eu ver aqui. Resultados. Então, vamos ver o TCR Brasil. Para de apitar, telefone. Muito bom. Isso é muito bom, velho. O que? Acho que... O Plim... Rafael Suzuki, Galid Osman Não. Na TCR Brasil foi Rafael Suzuki, Galid Osman e Juan Rosso. Juan Rosso. É mesmo, agora que eu vi aqui, o Laver não corre o TCR Brasil, é o Rosso que corre. Excelente. Vamos para os melhores momentos da segunda prova agora? Vamos lá, porque definiu, eu vou trocar só o GC só para ficar de informação que quem foi o campeão foi o Inácio Montenegro. Mas teve essa largada impressionante. Porque o Casagrande largou muito mal nessa primeira largada. Muito mal é apelido, né? Ele largou igual. Olha lá. Olha.
Gente, demorou... Ele perdeu a primeira posição antes da linha. Que isso? Nossa, largou mal o Casagrande nessa. Pedro Cardoso assumiu a primeira posição. Já juntou junto o Diego Nunes. O Rosso era o terceiro colocado. Bela largada. De novo o Galídio Osman. Bom, Galídio Osman, como eu falei, no TCR Brasil ele descontou 22 pontos para ser o campeão. Quem não andou bem, Eric, foi o Rafael Reis, que estava ainda com chances de ser campeão e nem vice terminou. De qualquer forma, o Rafael Reis de novo faz uma temporada muito boa, totalmente adaptado com o carro. Rafael Reis é um grandíssimo piloto e é um nome forte para a final do TCR Mundial, lá em Portimão. Já vai? Mais um achando que tá disputando o Rally. Carro número 55. Diego Gutierrez, da Peugeot. Isso. Então a gente tem duas marcas felizes, né, Eric? A gente... A Adalberto Batista quase deu no meio do Fábio Casagrande. Quase que teve... Olha, que disputa. Nossa, quase Rafael Reis. Quase um Ford ali no... Quase. Rafael Reis e Rafael Suzuki. Olha lá. Que disputa. E o Reis tentando alguma coisa ainda na vida, mas o Montenegro estava muito sossegado. Só foi mantendo a sua distância. Tá aí o Fabiano Antoni segurando a posição para cima do Bernardo Laver. Fala, Eric. Uma coisa que eu tava lembrando aqui agora, que assim, tudo bem, vai só meio atrasado aqui eu falando isso agora, mas o Bacião que agora é a curva 1, né? Tem um carro parando ali. É, o curva 1 curva 1. pros Nutella. A gente vai chamar de Bacião sempre. Não, eu digo assim, no sentido de ser a primeira curva agora, porque, né, a reta principal... Sim, já de alguns anos a reta principal foi mudada de lugar. Uhum. Eu acho que podia ter um jeitinho de fazer 2 circuitos lá. Adalberto Batista sem pneu. E aí Diego Nunes, contornando as últimas curvas com seu Toyota. Bom ver o Diego Nunes andando na frente. Tem muito piloto que a gente fala, igual o Eric falou, muitos pilotos que já passaram pelas categorias nacionais e às vezes a gente enxerga eles como ex-piloto em atividade ou fracassados que não deram certo. Não tem nada disso. São grandes pilotos que por N motivos não conseguiram. Festa do Diego Nunes, comemoração da Cupra, Galídio Osman vindo aí pro título, trazendo seu carro número 28 para mais um pódio e, consequentemente, título do WTCR, do TCR Brasil. E aí, Inácio... Não, esse é o Diego Nunes comemorando a vitória. E aí Inácio Montenegro, campeão do TCR South America. Eric, 18 anos. Esse moleque vai longe. Tá aí Diego Nunes. Esse é o pódio da corrida 2 do South America, que o Eric vai pegar o resultado daqui a pouco. Já tá aqui, já. Fala os 3 primeiros, então, enquanto a gente tá vendo a premiação da Trophy. Da TCR Brasil, pós da TCR Brasil, Diego Nunes, Juan Angel Rosso e Fabian Ian Antoni, né? O Galídio fechando em quarto, mas levando o título, tá aí o... Levando o título. Na TCR Sudã, Diego Nunes venceu a corrida, seguido por Juan Antônio Rosso e Fabian Ian Antoni. Esse sim, o pódio sendo igual. Né? Aí o pódio da Trophy. O pódio da Trophy. E, Rodrigo, a classificação final do campeonato... antes da classificação final, deixa eu falar um negócio que eu tava falando aqui na primeira tentativa da live, que foi o seguinte. A gente, por muito tempo, demonizou a Stock Car Brasil, porque a gente sempre tomou a Stock Car Brasil como uma categoria ou de pilotos que tiveram uma carreira internacional fracassada, né?
e acabaram tentando a sorte aqui no Brasil, aqui na Stock Car. Um exemplo disso, Ingo Hoffmann, que lá fora o pessoal conhece ele mais como um regex na Fórmula 1, mas aqui no Brasil ele é um deus na Stock Car. Ou a gente vê pilotos que tentaram ter uma carreira internacional e não conseguiram, e ficaram aqui o tempo todo. Um exemplo disso, Cacá Bueno, que não chegou a ter uma carreira internacional sólida como outros pilotos, viveu praticamente Stock Car. E aí quando você vê um Galídio Osman, que já teve algum histórico na Stock, mas ele conseguiu mostrar serviço fora da Stock Car e em outras categorias, tá, ainda não nível mundial, mas assim, nível continental já é um avanço. Já é satisfatório. Era isso E de um campeonato que cresce todo ano. Sim, TCR não, no mundo todo cresce. Eu acho que o momento que o TCR deve ter se arrependido foi quando olharam tentaram se unir com a FIA para formar o WTCR e deu tudo errado. Não, quer dizer, a FIA só caga, né? Por culpa da FIA e da Goodyear, tá? Mas também da dona Discovery Events, que não soube gerenciar a categoria do jeito certo. Bom, eu não vou nem falar nada. Vamos lá, classificação final do campeonato. Eu espero que o site esteja certo, porque eu tô pegando do site oficial do TCR. Então, por favor, né? O Galídio Osman fecha o ano com 262 pontos, isso é geral, tá? Galídio Osman com Só lembrando 262. que esse é o resultado do TCR Brasil, tá? Sim, TCR Brasil. Calma, Rodrigo, calma. Vamos lá. Galídio Osman 262, Inácio Montenegro 261. Cara, eu tô vendo a foto dele aqui, ele realmente tem cara de que ele acabou. Aquela cara de quem acabou de sair do ensino médio e pegar. E pegou. Tipo assim, sabe aquele moleque que, tipo assim, acabou de ganhar um carro do pai e tá indo tirar, e tá correndo pra tirar a carteira de motorista, e nesse meu tempo tá indo se alistar no exército, acabou. É a cara do moleque, é sério. Vai longe, vai muito longe. Vai muito longe esse moleque, viu? Meu Deus do céu. Rafael Reis tem 200, fecha com 259 pontos. Juan Angel Rosso 248. Rafael Suzuki com 221 pontos. Esses são os classificados do TCR Brasil, no geral. Deixa eu passar a pontuação do Trophy então, Eric. Eu tô aí com ele aberto. Eu já abri também. Que chique. Que é muito chique. Vai, manda aí. É muito fácil. Guilherme Reichel com 333 pontos, Henrique Maglione 310, Fábio Casagrande 303, Adalberto Batista 299, Marcos Regadas na quinta posição com 155. Você vê o abismo que tem entre o Adalberto Batista e o Regadas, né? Só pra dizer, o troféu é pros veteranos, tá? Não, é isso que eu tava vendo agora. As barriguinhas salientes e os cabelos brancos não são à toa. Eu reparei isso agora, mas deixa quieto, né? TCR Sudã. Agora a gente já expande um pouquinho aqui. TCR Sudã, Inácio Montenegro tem 468 pontos, fecha o ano campeão da TCR Sudã. E diga-se, como eu falei, vai longe esse moleque. Ele vai longe, esse moleque. Se ele conseguir encaminhar bem a carreira, né? Vai. Bernardo Llaver 452, Rafael Reis 392, Juan Rosso 370, Galídio Osman 356, fecha em quinto no Sudã. O Rafael Suzuki fecha em sexto com 331. E na Trophy, Fábio Casagrande fecha o título da Sudã com 594 pontos, Alberto Batista 572, Henrique Maglione 421, Guilherme Reichel 353 e Diego Gutierrez com 261 pontos. Você viu que legal, Eric? Como tem diferença para os campeonatos na pontuação e faz mudar. O Reichel, que foi campeão no TCR Brasil, no TCR South America, foi só o quinto colocado.
dentro da categoria Trophy. O Montenegro foi vice da TCR Brasil e na TCR Sul-Americana ganhou. A pontuação, para quem não sabe, a pontuação é assim. A pontuação do TCR Brasil não conta o piloto, ele foi o segundo, o outro foi quarto, quinto, não. Quem disputa o TCR Brasil, eles tiram e refazem a classificação e dão a pontuação de primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Por isso que tem essas diferenças na pontuação. É mais ou menos, assim, deixa eu tentar comparar aqui para tentar entender. A pontuação é a mesma para todas as categorias, mas seria mais ou menos como se, por exemplo, você tem a NASCAR, que tem piloto da Cup que corre nas categorias menores. Seria como se a NASCAR refizesse a pontuação baseado nos pilotos que apenas competem na categoria específica. Por exemplo, vamos supor, o Kyle Larson venceu na Xfinity, só que ele não pontua na Xfinity, ele pontua na Cup. Então, o segundo colocado, em vez de fazer a pontuação de segundo, ele faz a pontuação de primeiro. Seria mais ou menos isso. Quase isso. Exatamente Quase isso. E essas diferenças acontecem muito em campeonato de endurance. Às vezes, por exemplo, na classificação geral, um piloto de uma categoria de uma outra divisão faz mais pontos no geral do que, por exemplo, dentro da categoria dele, por N motivos. Aí dá nisso. Mais um ano de TCR, felizmente o campeonato veio para ficar. E tomara que ano que vem cresça cada vez mais. Esperamos uma prova no Chile. Acho que seria muito bacana a prova nas ruas de Santiago, no mesmo circuito que a Fórmula E usava. É um traçado muito bom que pode ser usado. Seria legal se aumentasse para 10 etapas no ano. 10 não, 12, perdão. 10 já tem. 12 no ano e a do Brasil subir para 8. Do TCR Brasil subir para 8. Não, lembrando que o TCR da América do Sul teve duas corridas que fizeram parte do Mundial, né? Que foi Alpine e Vila Mercedes. E eu quero saber, esse aqui, TCR World Rank Final. Já tem aqui fechado já os 60 já, né? Já tá fechado já. Tá fechado os 60 já, que vão disputar a final finalíssima do TCR, né? Que vai ser nos dias 1 a 3 de março no circuito de Portimão. Eric, só para explicar. O campeão, vamos dizer assim, o campeão mundial do TCR já está definido, que é o Norbert Michelis. E essa disputa entre os 60 pilotos, ela é, vamos dizer assim, uma forma de integração entre todos os TCRs do mundo. Como se fosse o Mundial de Clubes, vai. Sim. Como se existissem... Melhor ainda, vai, como se existisse a Copa do Mundo e a Copa das Confederações. Não que, por exemplo, quem ganhe esse campeonato, essa disputa que vai acontecer em Portimão, vai ser campeão do mundo. Não. Ele tem um nome, é o campeão do TCR Finals. Na verdade, elas são duas disputas mundiais dentro de uma só. Mas o Michelis é o campeão mundial do TCR. Ele é o campeão do TCR World Tour. E como a gente já tinha falado tantas outras vezes, o único brazuca que vai estar nessa disputa é o Rafael Reis, que na soma de um ano para cá é o piloto brasileiro que melhor pontuou. Por isso que ele vai para a disputa. Apesar de que tem assim, o Galídio Osman tá como reserva, ele e o Pedro Cardoso, né? Galídio Osman na primeira lista de reservas, o Pedro Cardoso na segunda. Caso venha até alguma desistência. Não, próxima. Sensacional, cara. Tem mais? Tem. O que a gente faz nos últimos programas do ano? É verdade. É porque eu não lembro agora o que exatamente que seria retrospectiva. Lembra. Eu sei que eu comecei a falar que assim, eu não sei como é que vai ser, o que a gente vai falar
Eu não sei o que a gente vai falar. Ah, tá, obrigado. Agora apareceu a vinhetinha aí, né? Bom, a gente começa então a nossa retrospectiva. Vamos. Ah, vinheta. Monopostos. Agora sim, a gente começa aqui. Não tem música de fundo, não? Oi? Não. Não? Quer a musiquinha de fundo? Sei lá. Vamos lá, aí vai. depende da produção. Vamos colocar então, vai. Monopostos. Acho que é um troço muito calado aí, pô. Enfim. Vamos lá, né? Começamos aqui a nossa retrospectiva com os destaques dos monopostos, das categorias de monopostos. Só lembrando não primeiro, Eric, só lembrando todo mundo, que uma das categorias de monopostos ainda vai conhecer o seu campeão, que é no dia 16/17, que é a Fórmula 4 Brasil, essa ainda em disputa. Então, até lá, o que a gente pode falar da categoria até agora, que é outra categoria que veio para ficar, apesar do número reduzido esse ano de pilotos e equipes, foram apenas 12 no âmbito geral, depois que veio o 13º, que foi o Fefo Barrichello, mas com muito mais planos, incluindo a patrocinadora principal, que é o Banco Regional de Brasília, o BRB, que já está estudando junto com as organizadoras da categoria para aumentar o grid de forma consciente e de forma responsável, sem aquele boom e depois desistências no meio do caminho. Não, é acréscimo para ir ficando, sabe? Uhum. Tudo isso planejado. É assim no mundo todo. Ah, só tem 12 carros, categoria fracassada. Não, antes que venham dizer isso, vão te catar. Cara, tem que ter um começo. Exatamente. Tem que ter um começo. Tudo Vocês bem, acham que a o Fórmula começo 4 é- dos Emirados Árabes começou com 50 carros no grid? Ué? Cara, assim, não é, o problema não é. Assim, o problema não é a categoria começar com 12, com menos carros depois ir crescendo. O problema é se continuar mantendo nesse nível e não crescer mais. Aí é que a gente começa a espetar. Opa, peraí, porra, como é que é? Vamos resolver? Vamos melhorar? Né? Que nem, por exemplo, eu lembro que a gente via a Fórmula 1 com 26 carros e hoje a gente mal passa de 20. Mas assim, cara, é um começo. É um começo. E só para falar de Fórmula 4 ainda, que a gente teve vários brazucas, destaques no mundo todo. Tivemos um destaque principalmente... Um importante foi a Aurélia Nobels correndo na Fórmula 4. Agora me fugiu qual Fórmula 4 que ela correu. Mas foi destaque. E o Pedro Clerot, que foi o campeão da Fórmula 4 Brasil ano passado e que fez uma boa temporada na Fórmula 4 espanhola esse ano. Então, tem também muito tempo aí para crescer. Tem chão ainda pela frente. Pois é, né? Vamos lá. O que nós tivemos Das principais? destaque? Vamos lá, Né? Fórmula Regional. Título de Andrea Kimi Antonelli, que não vai para a Fórmula 3, ele já vai pular direto para a Fórmula 2. Estão apostando muito forte nesse italiano. Só, por favor, parem de zicar dizendo que ele vai ser o próximo italiano campeão do mundo, senão os fantasmas do Ascari vão puxar o pé dele. E de quem ficar falando. Deixa o moleque trabalhar. Tá? Deixa trabalhar. É a mesma coisa quando surge um piloto brasileiro, é o novo Senna. Puta, matou o cara. Já era. Mas o Kimi Antonelli tem futuro. Aliás, o grid da Fórmula Regional revelou muitos bons nomes. Cas Ravencourt, Tim Tramitz, Martinus Steinhorst, Rafael Câmara e tantos outros nomes pelo meio de pelotão, como a espanhola Maya Welg. Então, é outra categoria que também se firma como uma ótima oportunidade de enxergar jovens talentos. Mas ainda digo que deveria ser proibido pular categoria. Justamente para você dar... É que, sabe o que é complicado, Eric? A Fórmula 1 não tá mais puxando os talentos. Mas por outro lado,
Problema, eles estão indo para outras categorias. Nesse ponto, a Indy volta a crescer. Nesse ponto, o Endurance está crescendo pra caramba. A Fórmula E. A Fórmula E tá revelando bastante gente. O próprio TCR World Tour pode ser uma porta interessantíssima se vingar realmente esse formato de começar a atrair os jovens talentos para lá. Para ter cada vez mais um grid recheado, ter sempre grid lotado. E problema da Fórmula 1 se não revela, problema. Para isso serviu as equipes pequenas, para revelar talentos. E o piloto não passava tantos anos na categoria como hoje tem piloto passando 20 anos na categoria. Isso é um troço bizarro, porque assim, você não tem uma evolução. A gente, assim, não é nem assunto, mas tipo assim, a gente cabe mencionar. Não é assunto, que a gente vai falar da Fórmula 1. O grid do ano que vem é o mesmo desse ano. Revelação então, nenhuma. Assim, é ótimo, sabe por quê? Você que tem o jogo, você que é um otário, você que foi otário e comprou o jogo oficial esse ano, você não precisa comprar no ano que vem. É o mesmo grid. É o mesmo jogo. Não seja otário e compre o jogo no ano que vem, tá? Exatamente. E não seja otário e fica vendo DTS. DTS. Ainda vou inventar. Deixa eu não vou DTS é Drive to Survive, tá, pessoal? Só pra... Eu sei. É o programa da Netflix que a. Aliás, o filme do Brad Pitt moiou, pelo visto, viu? Fiquei sabendo. Os caras tirando onda. Vinha fazer o filme da Fórmula V, pagava 5 vezes menos e ainda sobrava pro cachê de todos os artistas e pilotos. Sensacional. Parabéns. Fórmula 3, Eric. Título para Gabriel Bortoleto. Chegando. Venceu o campeonato. E outro grid, outra categoria que teve um grid muito recheado, de pilotos muito bons. Pepe Martí, Gabriele Mini, Paul Aron, Dino Beganovic, para ficar nos principais. Sem contar outros pilotos que fizeram boas corridas no ano. E sem contar Sofia Flörsch, que retornou para a categoria, ela que sempre foi uma crítica da Fórmula 1 Academy. Uhum. Ela fala que não tem que ter categoria, ela sempre forçou sua entrada nas principais categorias, disputou o WEC, disputou a Europa Le Mans Series, andou em Le Mans, disputou DTM, pontuou em DTM inclusive. Já tinha disputado a antiga Fórmula 3 europeia, aí voltou para os monopostos agora na Fórmula 3. Quase se foi naquele acidente em Macau, terrível, horroroso. Voltou, disputou a prova esse ano e conseguiu chegar entre os 15 primeiros, o que em Macau é sempre louvável. Macau é absurdo. E tivemos também o Caio Collet. Caio Collet fez uma temporada abaixo do que ele poderia, mas ainda assim muito boa. Dizem que o olho do Caio Collet já está fora do Road to Fórmula 1. Ele estaria perto até de assinar com equipes da Indy Lights, a Indy Next, né? Uhum. E, aguardem. Se ele for, é um novo ânimo que surge. E a gente teve também o Roberto Faria, que fez sua estreia, uma equipe terrível, a PHM. Não conseguiu muita coisa e espera-se que ele volte pro ano que vem. Fórmula 2. Eu tô indo antes da gente falar das principais, tá, Eric? Fórmula 2. Título para Theo Pourchaire, já era para ter... Quer dizer, já era para ter ganho, não. O Drogovic ano passado foi muito bem. O Theo Pourchaire esse ano já tinha ficado na categoria, falou, eu vou ser o favorito, eu vou ganhar essa categoria, e ganhou. Foi uma disputa bem ferrenha. No início com o Dennis Hogger, depois o Dennis Hogger foi murchando, e quem cresceu no campeonato foi o Frederic West, o dinamarquês, que tem tudo para colocar a Dinamarca no mapa do esporte motor. Já que o Ian Magnussen e o Kevin Magnussen só conseguiram por ineditismo,
o Frederic Vest pode ser sim o primeiro dinamarquês a ganhar uma corrida internacional de nível A. Muito bom. Assim como o Dennis Roger também, que é norueguês. Os nórdicos aparecendo bastante, não só na Finlândia. Que bom. Sim. A Fórmula 2 que teve o Enzo Fittipaldi, fez uma temporada boa até onde o carro deixou, porque o carro da Carlin não é mais o top da Rodin Carlin. E o grid pro ano que vem promete ficar melhor, porque muita gente já vai começando a pensar em sair. E vai dar lugar a uma nova geração que tá chegando. E é assim. Ah, o piloto não conseguiu. Tanto no jogo do futebol é assim, no basquete é assim, todos os esportes são assim. Categorias de base sempre tem muita gente e nem sempre tem vaga para todo mundo. Tem que se destacar ao máximo. Sim. Agora aquele giro pelo Road to Indy. Campeão da USF Júnior. Nicolas Giafone, que levou o caneco, que teve a participação também do Nicolas Monteiro que volta para a categoria. Mais um da família Giafone, né? Exatamente. Na USF 2000, deixa eu só ver, eu quero ver como é que tá os grids, como é que eles já estão sendo formados. Na USF 2000, o título que começou bem, parecendo que ia ser do Log Hughes, o australiano. No meio da temporada ele começou a ter resultado ruim e foi ficando. Quem cresceu foi Simon Sykes, que faturou o título. Levou o título com 447 pontos. Aqui, deixa eu pegar, eu falei da Fórmula 3... Do USF Juniors, eu acho que eu confundi os brazucas. Não, o Nicolas Giafone foi o campeão, ok. Os outros dois brazucas que disputaram o campeonato foram o Lucas Fecuri e o Eric Schotten, que terminaram em 9º e 11º respectivamente. Kim Armstrong foi o segundo colocado, Jack Jeffers foi o terceiro. Categoria que teve como destaque também a estreia da Bianca Bustamante, na 17ª posição, com 2 nonos lugares, muito bom. Estreia dela logo de cara numa categoria que não fosse a Academy, e ela que, enfim, está sendo tratada como top lá nas Filipinas. USF 2000 já tem o Nicolas Giafone confirmado, claro. Ele que ganhou, sobe de divisão. Aí nós tivemos a Pro 2000, Eric. Na Pro 2000, a gente teve o Nicolas Monteiro, esse sim volta para a carreira. Muito apoio do Beto Monteiro, óbvio. Kiko Porto, que foi vice-campeão, que vai subir para a Indy Next, junto com o campeão Miles Howe, que é do novo projeto da Indy, da Force Indy. E mais um piloto negro a ganhar título. E esse, dizem, é o capeta. Capeta no bom sentido, tá, pessoal? Vai evoluir muito. Vem pra fazer história, né? Vem. Moleque é bom. Indy Next. A volta da Indy Next, assim, ao posto de categoria reveladora de verdade. E outra coisa, Rodrigo. Assim, vai ficar meio estranho que eu vou falar, mas assim, não me leve a mal, por favor. Mas assim, é muito bom. Eu lembro que a gente cresceu, nós crescemos com as histórias do Willie Reeves, que foi durante muito tempo marcado na história como tempo. Ele foi o único piloto negro da nossa geração, do início da nossa geração. Né? Exatamente, era o William Theodore Reeves Jr. O T do Willie Reeves é Theodore, mas enfim. O Willie Reeves, ele foi tipo assim, foi o primeiro a aparecer no cenário da Indy na época, né? Que foi
disputou Indianápolis, disputou a Fórmula Indy e tal. Chegou a competir na. Não, eu pensei que já estava competindo na NASCAR, mas enfim. Mas ele nunca teve resultados muito expressivos, né, ao longo da carreira. O melhor resultado dele tinha sido o 6º lugar na etapa de Denver em 1991, quando ele corria pela Walker. Sim. Né? Ou seja, nada muito... Né? E assim, hoje em dia quando a gente vê pilotos como assim, o Willie T. Reeves, ele foi tipo assim, aquele que, pelo menos nos Estados Unidos, foi aquele que mostrou, olha, nós podemos chegar aqui, né? Tudo bem, não mostrou o resultado, mas quando você vê outras categorias mostrando mais pilotos negros em posições de destaque, eu nem vou citar o caso do Hamilton, que o Hamilton é um monstro sagrado, né? É como diria Luiz Roberto, um negro maravilhoso. A gente está começando a ver vários pilotos pilotos afrodescendentes fazendo história no esporte motor. Isso é sensacional. Quando você menciona esse piloto agora que você mencionou no começo dessa parte que eu já me fiz a grande, já meio que apagou da minha memória. Miles Howe. Miles Howe, aí você vê, tipo, Pascal Wehrlein, você vê o Hamilton, você vê... Eu ia falar o Bubba Wallace, mas o Bubba Wallace é um pouco superestimado, mas ainda assim, ele tá lá pela militância, mas tipo, enfim. Mas quando você vê vários pilotos negros participando de um esporte que durante décadas foi dominado por brancos, cara... E que ainda é, né? Ainda é. Ainda é dominado por homens brancos, mas, cara, quando a gente vê negros mostrando seu papel, mulheres fazendo seu papel aqui, cara, isso só bate palma. Com e bebe certeza. água. Por falar nelas, né, Eric? Vamos dizer, de outras categorias de base. Vamos começar por elas, que vamos dizer, talvez seja a mais importante. A W Series, não. Carlos Fonseca, esses negros maravilhosos que saem pilotando, freando. Obrigado. Agora, eu li esse comentário na voz do Luiz Roberto. Da voz do Luiz Roberto. Uou! Vamos falar da Fórmula 1 Academy, né, Eric? Teve sua primeira temporada, que veio meio... Não era para ser a substituta da W Series, mas vai acabar sendo, porque dificilmente vai voltar. A novidade para 2024 é a presença de que uma pilota por carro, né, vão continuar sendo as equipes, vão continuar sendo 15 pilotas, mas um dos carros de cada equipe lá vai ser com a pintura da equipe da Fórmula 1 lá na categoria. Então a gente já tem algumas definidas, inclusive, para o ano que vem. Vale até a gente citar aqui, que é o caso da Bustamante, que vai ser pilota da McLaren, a Tina Hausmann, que vai ser pilota da Aston Martin, e a última que foi definida, que foi a Lia Bloch, que é a filha do Ken Bloch, e que vai ser pilota da Williams. Isso para a temporada ano que vem, você tá falando? Isso, ano que vem. Nesse ano, as corridas não foram juntas com a da Fórmula 1, com exceção da última, né, em Austin. Foram praças diferentes, inclusive. Tivemos provas em Valência, por exemplo. Olha só. Por exemplo, a etapa da Austin em Spielberg foi suposta P9. A etapa de Valência foi suposta da NASCAR Euro. A etapa de Barcelona foi suposta da Fórmula Regional. A etapa de Zandvoort foi suposta da DTM. A etapa de Monza suposta do Endurance. Paul Ricard só foi evento principal.
E só de Austin foi evento da Suporte Fórmula 1. Pro ano que vem, vai ser tudo o suporte da Fórmula 1. Vai junto pra correr. Ela vai correr em Abu Dhabi, vai pro inferno. Não qual a surpresa, quem foi o único piloto que apoiou elas em todos os momentos? Lewis Hamilton. Ah, claro, né? Enfim. E lá em Austin elas até ficaram um pouco chateadas. Era até bom porque não ficasse correndo junto com a Fórmula 1 por causa disso. Elas foram correr com a Fórmula 1, esperavam muito mais apoio e no fim só o Hamilton apareceu para cumprimentar elas. Os outros pilotos estavam nem aí. Como continuam nem aí. Mas problema deles, pra mim tem uma coisa, medo. De que alguém um dia possa chegar lá e destronar alguém. Nesse primeiro ano, o título para Marta Garcia, num campeonato que estava bem equilibrado junto com a Lena Bühler e com a Randa Al-Kubaisi, dos Emirados Árabes, mas ela sempre ficou na frente e aí pegou uma sequência de 3 vitórias seguidas que aniquilaram o campeonato, que foi quando ela venceu as 2 últimas de Paul Ricard e a primeira de Austin, que sacramentou o caneco e teve apenas um abandono. Marta Garcia, que vai disputar a Fórmula Regional do ano que vem. Ela e a Maya Wilg estarão juntas no mesmo campeonato, Eric. Marta Garcia teve 2 abandonos. Ela abandonou uma corrida em Zandvoort e outra em Austin. Ah, sim. Depois do título, ela acabou abandonando. Sim. Foi um acidente. Inclusive, eu vi essa prova. Foi a única corrida transmitida. Ano que vem vão transmitir todas. Então, deve-se alcançar muito mais. E assistam porque elas não têm essa de andar devagarinho não, viu? Sabe o mais legal do título da Marta Garcia, Eric? Ela foi a última piloto a ser confirmada. Ela praticamente implorou por uma chance. Pelo amor de Deus, me deem uma chance. Deram a chance pra ela, ela aproveitou. Ela que chegou a ser integrante da academia da Renault. Sim. Em 2017. E vamos ver se alguém põe ela em alguma das equipes ainda aqui. E disputou a W Series. Então, muita gente disputou a W Series desse grid. E que as equipes de Fórmula 1 não deixem para a última hora para escolher as pilotas, tá? Que elas saibam escolher de agora. A McLaren, como sempre, pioneiríssima, já escolheu. Viva a McLaren. McLaren, Williams e a Aston. E a Aston Martin. Bom, a Ferrari não sabe nem escolher que piloto pro principal, imagina escolher alguém pra academia. Pô, mas eu estaria correndo pra pegar a Marta Garcia. A Alpine não quer, então a gente quer. Vai andar com o nosso... É que a Marta Garcia não vai correr no campeonato, né? Ela vai correr já na Fórmula 4, na Fórmula Regional, perdão. Com a Prema. A mesma equipe que foi campeã esse ano da categoria. A Prema surgiu, não é que surgiu do nada. Do nada ela virou equipe grande e se mantém até hoje. Então, aguarde. Vamos para as principais, Eric. Começa a chamar aí, vai. Tem 3 principais pra gente falar agora. Vamos lá, aparece aqui. Não, olha aqui, a Marta Garcia vai curtir na Fórmula Regional. Olha que legal isso aqui. Ela recebeu um assento totalmente pago pela F1 Academy, pela Prema, pela Tatus, que é a fabricante do chassi, e pela Pirelli. Ou seja, ela agora é contigo, Marta. Querida, vai que é tua, tu já tem nome de rainha. Já tem nome de rainha. Agora vai lá e manda. Né? E vamos continuar com os monopostos. Mas Rodrigo, os monopostos não seriam só os monopostos? A gente vai falar de mais dos monopostos principais. Sim, também. É monopostos. Tem 3. Estão faltando as 3 principais. Escolhe aí. Que seria no caso a Fórmula Indy, a Fórmula Hanso e... Ah, tá. Entendi. Então foi o seguinte, vamos acabar com a Fórmula Hanso de uma vez? Obrigado. Fórmula 1. Bom, não tem nem o que falar, né? A gente viu uma temporada totalmente fora da curva.
uma temporada onde você teve um piloto que basicamente destruiu a concorrência, né? E todos os demais perdidos. Parecia eu jogando videogame no Easy. Mas eu não diria perdidos, Eric. Porque quando ficou claro que eles ficariam com as migalhas, eles trataram de fazer dessas migalhas um prato apresentável. Porque do segundo pra baixo foi disputado. Sim, realmente. Eu desliguei a câmera aqui rapidinho, mas eu já volto. Tá. Mas assim. Mas, cara. É que a gente pode dizer o seguinte, Eric. Talvez tenha sido o maior domínio de um piloto que a gente já viu numa temporada. Em proporção, superou o Schumacher Não. Em proporção, não supera. Pelo único detalhe de que o Schumacher, em 2002, subiu todas as corridas no pódio. Tem isso também. Cara, venceu o campeonato muito adiantado. Venceu o campeonato adiantado. Tipo, todas as corridas que ele tava... Porra, parecia que ele tava correndo sozinho. Sim. Sabe, Mano, eu nunca vi como diria aquele memezinho lá, em todos esses anos nessa indústria vital, eu nunca vi um troço tão absurdo. Porra, o cara venceu, ele só não venceu 1, 2, 3 corridas em 22. Sim, foram 2 do Pérez e uma do Carlos Sainz em Singapura. Quando em Singapura a coisa realmente não estava boa para a Red Bull, e o que evitou que a equipe ganhasse todas no ano. Depois do GP do Bahrein, o George Russell deu uma entrevista. A Red Bull periga ganhar todas as corridas do ano. E foi por uma que não aconteceu. A Red Bull que quebrou o recorde, ela como equipe, se tornando o carro mais dominante da categoria. E outra coisa, e o Max, ele sozinho, a Red Bull teria sido campeão de construtores. Sim. Ele sozinho. Eu sempre fiz essa piada aqui na hora que eu tava anunciando aqui a classificação do campeonato, que eu sempre falei, e vou falar de novo, classificação final do Mundial de Construtores. Red Bull 860, Max Verstappen 575, Mercedes 409. Ou seja, não precisaria dos pontos do Pérez. Pois é, o Pérez... Pra ver o nível que... E não é só o nível que o Pérez chegou, porque o Pérez teve desempenhos bem tenebrosos, bem ruins. E outra coisa, Max Verstappen, ele se iguala a Michael Schumacher em 2000 não lembro agora, 2002, e Hamilton 2015, não lembro agora. Como pilotos que conseguiram completar todas as voltas do campeonato. Todas. Schumacher de 2002. Schumacher 2002, o Hamilton de 2015, se não me engano. Eu não lembro. Acho que foi 15, sim. Porque o Schumacher em 2004, ele não completou a prova de Mônaco. Não. Porra, aquela coisa tá bizarra. Deixa eu verificar. Aliás, ele não completou em Mônaco e Interlagos. O Hamilton, não lembro se foi 14 ou 15. Não. Correção. Hamilton 17. 17? Tá. Também ia errar. O que é sensacional do mesmo jeito. É impressionante. Não. Hamilton 17 também não. 17 não. Eu errei. Deixa eu verificar aqui uma coisa. 19. Hamilton 19. Vou te explicar por quê. 17, ele fica uma volta atrás no México. 19. Hamilton 19. Eu errei aqui o dado, mas tipo assim, mas os anos são isso. Schumacher 2002, Hamilton 19 e agora Verstappen 23. São os únicos 3 pilotos que conseguiram numa temporada completar todas as voltas da temporada. Cara, é um absurdo. E por muitas vezes tirando o sarro da concorrência. Não deve se repetir esse domínio, mas o Verstappen sim, até a mudança de motores, até a mudança geral de regulamento, é favorito a levar mais os 2 títulos seguintes e completar o pentacampeonato.
Cara. Assim, é um troço absurdo. Assim, é o que eu falei, é um troço absurdo. É um troço absurdo, porque assim, nunca a gente viu assim, eu não digo que foi só o domínio do Max. Não é só o domínio do Max. Porque acontece, quando você teve, por exemplo, a Red Bull dominando com o Vettel, metendo em 4 títulos seguidos, o Hamilton e a Mercedes, você ainda tinha uma disputa. Tanto que em 16 o Rosberg foi campeão, né? Num ano que foi muito concorrido. Todos tipo assim, o Hamilton nunca teve um ano que ele não teve adversário. O Vettel nunca teve um ano que ele não teve adversário. Tanto que o primeiro título do Vettel, ele só foi liderar o campeonato na última corrida. Foi a única corrida que ele liderou, depois da última, que era a que interessava. Exatamente. Então, assim... 11 e 13 ele dominou, mas teve disputa, mas ele dominou. E em 12, enfim, 12 foi um ano maravilhoso, com 5 equipes diferentes vencendo e vários pilotos vencendo. Mas 88, a McLaren... Cara, 88, apesar de você ter uma equipe que dominava o campeonato, né, você não tinha um piloto que dominava o campeonato. Era Senna e Prost disputando. Sim, cara, mas a McLaren também muito acima das rivais. Esse ano ainda mostrou no final que Mercedes, McLaren e Ferrari podem se aproximar. Se elas acertarem o carro do ano que vem, que a Mercedes já pegou o W14 e jogou no ácido. Esse é o ponto, né, Rodrigo? Se acertarem, né? E outra coisa também, aí você vê, cara, nem a Williams 92, né? Mas o carro correu sozinho. Cara, ainda tomou umas suadas de vez em quando. Mas o ponto é esse, o Max em momento nenhum nessa temporada, em momento nenhum. Eu acho que nem em Singapura, que, tipo, viu que o carro, o cara tomou punição, quer saber? Já tô, ó, só pra você ter uma ideia. Quando a Fórmula 1 foi pra Singapura, antes de acontecer aquele meme todo lá, olha só, o Max já tava, o campeonato tava 364 a 219. O Max já tinha 145 pontos de vantagem. Bagulho absurdo, né? Ele já tinha 145 pontos de vantagem. Amigo, sabe o que eu vou fazer? Eu vou levantar, vou tomar... Bom, aí o Max tomou, sei lá, quantos tomou posição, porque teve que trocar a peça do carro e tal, não sei o quê. Cadê? E completou na mesma volta. Completou na mesma volta, largou em 11º, chegou em 5º. Porra! Vale dizer o seguinte só, Eric, né? O GP do Japão não chegou no final de novo, não foi? GP do Japão? Ou chegou? Desse ano? Chegou, né? Chegou. Ah, então tá. Não, verdade. Tô confundido com o do ano passado. Não, ano passado não. No passado só teve aquelas pífias corridas. Não, enfim. Mas assim, agora é aquela parada. As outras equipes vão ter que ter uma evolução. E é o que nós vamos aguardar. Talvez aconteça isso mesmo. Talvez tenha uma evolução. A perspectiva, pelo menos, é muito boa. Mas assim, nunca a gente viu uma temporada tão onde só um piloto e só um carro dominou a temporada. Dominou, tipo assim, não deixou vaga pra concorrência. O cara entuba 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 corridas seguidas vencendo. E tá agora na sequência de 7. Então, se ele vencer mais 4, ele já quebra a sequência de vitórias. Espetacular, realmente. Talvez a gente não veja algo parecido. E para quem acha, é marasmo, a gente já teve vários domínios, mas a gente nunca tinha visto um domínio. Vimos a história ser escrita. Vamos ver nos próximos anos o que dá. Agora chama a próxima, Eric. Isso aqui...
Não, pois é. Mas assim, a gente já acabamos com a Fórmula Hans? Deixa eu ver aqui que eu vou botar. Vamos continuar do lado de lá do Atlântico? Vamos continuar do lado. Que veio pra cá, mas a base é lá, né? Fórmula E. Bom, antes de começar, Rodrigo, já para a próxima temporada, a Fórmula E já está com uma ideia de fazer uma alteração no traçado do circuito de Tempelhof. Espero que não caguem muito, né? Porque, bom, o traçado atual era sensacional, né? Mas vai mudar um pouquinho. Bom, Rodrigo, vamos lá, né? Tivemos a temporada desse ano, que eu não sei porque eles botam 22, 23, se não teve corrida em 22, mas ok. Que foi disputar até o final, bem disputado até o final, ao contrário da Fórmula 1, foi disputar bem até o final. Mas foi tenso. Foi tenso, rolou umas porradarias no final, mas... Cara, sempre rola porradaria. Jack Dennis venceu o campeonato. Abriu uma folga no final, né? Nick Cassidy segundo, Mitch Evans em terceiro. Uma temporada muito esquecível pro Lucas de Graça e outra mais esquecível ainda pro Sete Câmara. Por motivos óbvios, o carro é muito ruim. Meu Deus do céu, né? No total, 25 pilotos acabaram correndo entre entradas e saídas. Uhum. Tivemos o retorno da Abt. Tivemos a saída da Mercedes. Cabe mencionar também, Rodrigo, a Fórmula E fazendo sua parada em São Paulo. Sim, lá eu vou falar. São Paulo eu já vou falar um capítulo à parte. Deixa eu falar primeiro da temporada. Porque o que ajudou muito o Jake Dennis foi a sequência entre Mônaco, Jacarta e Portland. Foi o que ajudou muito. Apesar do Nick Cassidy ter vencido nesse período, ter vencido 2 corridas, mas o Jake Dennis foi terceiro, segundo e segundo. E os outros pilotos variaram muito a questão de pontuação. Ora ganhava, ora emendava uma sequência e caía muito. Quer ver só uma coisa? Olha só que bizarro isso. E sem contar a amarelada do Pascal Wehrlein, né? Lógico. Pascal Wehrlein foi segundo, primeiro, aí quarto na Índia, abandonou na Cidade do Cabo, sétimo em São Paulo. Aí depois disso, ele só foi vencer a primeira corrida em Jacarta. E não chegou mais entre os 5 primeiros. Por isso que ele ficou só em quarto no campeonato. Muito ruim. E o pior é que com os pilotos da Porsche se degladiando o tempo todo, né? O Félix da Costa teve uma temporada muito abaixo também. 3 pódios apenas. E um sem número de provas fora da zona de pontuação. Para um carro que era o melhor no início. Estava dominando. E de repente começou a decair. Incrivelmente, o melhor carro, que era o da Jaguar, acabou não levando o título de pilotos, levou o título de equipes. E, bom, Nick Cassidy versus Mitch Evans, isso aí foi uma briga que na parte... Desde São Paulo já estava essa briga entre os dois. Aí Berlim o Mitch Evans venceu. Aí, de novo, Berlim e Mônaco, foi o Nick Cassidy quem conseguiu emendar. O Nick Cassidy teve uma sequência legal de provas. Na Índia, na África do Sul, no Brasil, ele subiu no pódio. Aí depois 2 vitórias logo em sequência, ele foi para a liderança do campeonato. Aí depois emenda 7º, 18º, aí voltou primeiro, segundo. Aí em Roma ficou em 14º, por quê? Porque o Mitch Evans bateu nele na traseira. E ele ficou lá atrás. Aí quando chegou em Londres, na primeira prova, ele acabou abandonando. O Evans venceu, mas aí o Jake Dennis carimbou o título logo na primeira corrida de Londres, sacramentando o título para Andretti, para esfregar na cara de todo mundo da Fórmula 1, Eric. Aliás, tinha uma outra coisa também, né, Rodrigo? Eu lembro que na última corrida teve 2 caras da mesma equipe se pegando e tretando no rádio. Eu não lembro agora quem foi.
Também não me recordo de cabeça agora, me fugiu. Eu lembro que teve um lance desse, não sei se foi o Mas Buemi, isso não sei teve se foi durante a temporada toda, principalmente entre o Félix da Costa e o Verlaine. Teve Buemi briga. também. Também. Buemi, Cass, eu acho que foi Buemi e Cass, na última corrida. Na última Sim, corrida, sim, não, foram os dois pilotos da Invision. Os dois, o Cass precisando do resultado, os dois se espetando os dois se tirando da corrida e os dois pistolando no rádio. Bom, eles não chegaram a se tirar, né? Porque o Nick Cassidy ganhou aquela última prova, mas foi patético, realmente. Não, foi a primeira corrida. Foi na primeira corrida. Ah, é? É isso que eu tô falando. Putz, É isso que eu falo. Foi por isso que o Dennis fechou o campeonato na primeira corrida. Porque o Cassidy abandonou. Porque Porque o Evans já tinha ficado muito pra trás. Não, o Evans ganhou a corrida. Não, o Evans tinha ficado muito pra trás no campeonato e mesmo com a vitória dele em Londres, ele já não levaria a disputa pra última prova. Não, pois é, tipo assim, o Cassidy se espetou com esse. Acho que o lance foi esse. O Cassidy se espetando com o Buemi, né? O Cassidy se espetando com o Buemi, e os dois se tretando no rádio. E aliás, por isso envolve muito a saída do Cassidy da Invision. E vão dividir a equipe na Jaguar, hein? Mitch Evans e Nick Cassidy, que teve porrada aos montes. Os dois vão começar a se bater de novo. Puta merda, hein? Já tá fechado. Aliás, momento desnecessário, né? Coisa rara que a gente costuma ver é equipe com número seguido, né? Vai acontecer esse ano com a Nissan. O Roland e o Fenestrage, que usam 22 e 23. Sim, e a notícia que a gente gosta de ver sempre, Jake Dennis com o número 1 ano que vem. Obviamente. Né? E aí já deu uma caída aqui, né? O número 18 aparece na lista logo com quem, né? Com o Jean Darúvala. O Darúvala não é tão ruim. Assim, não é... Sunbird número 8. Pra falar disso, tô lascado. O eterno Sunbird. Passarinho fugiu da gaiola faz tempo. Eric, São Paulo, né? Tivemos a estreia de São Paulo no AMB. Complexo já usado para IndyCar. Dessa vez não precisou fechar a Marginal Tietê. Mas a organização ficou meio que... Parecia que a CT estava organizando a corrida. Porque vários problemas de logística, vários problemas com o público... uma desorganização completa nessa parte de você atender melhor o público. Sala de imprensa. Tivemos o ocorrido na sala de imprensa, entendeu? Não se sabe o que aconteceu do sumiço de 2 notebooks dentro da sala de imprensa, que é inadmissível. Já seria inadmissível em qualquer canto na arquibancada alguma coisa sumir, mas dentro da sala de imprensa, alguém invadir e roubar material de trabalho do colega, e eu acho que não foi falha da segurança que não viu, alguém deve ter invadido lá e levado. Posto isso, esperamos que no ano que vem os portões de acesso sejam mais perto, os estacionamentos sejam mais perto das arquibancadas, porque a maioria estava entrando lá no primeiro portão do AMB, tinha que atravessar o estacionamento inteiro para chegar no sambódromo. É burrada. Põe uns bolsões de acesso mais perto, tanto na Olavo Fontoura quanto na Marginal Tietê, na pista de acesso da Marginal Tietê. E você coloca mais perto o público. Os próprios profissionais de imprensa tinham que atravessar aquele percurso inteiro. É inútil. Coloca mais perto. Tá, você não teria como evitar, por exemplo, os motoristas. Mas aí você faz linhas de vans, levando o público para o portão mais próximo, que é o portão mais perto das arquibancadas do sambódromo.
E, meu, é facinho resolver isso. É uma van indo, deixava no ponto, fazia o contorno da dispersão do sambódromo e deixando do outro lado. Pronto. Aí voltar, fazer o retorno, dava até para entrar ali pelo Campo de Marte, pega mais público e você fica fazendo esse rodízio assim, ó, circular, deixando nos pontos onde precisa. A Stock tem esse sistema de vans que funcionou muito bem esse ano. Então, o ponto para retirada de credencial era lá no fim da curva do Sol, no fim da curva 1, aliás. E aí a organização colocou vans que levavam pela antiga curva 1 até o portão de acesso, né, a antiga curva 1 e a pista auxiliar. Cortava por ali e deixava na entrada principal do público, que é na passarela, naquela primeira passarela do S do Senna, onde a imprensa também entrava por lá. Dá pra fazer isso na Fórmula E tranquilamente, porque o sistema de ônibus que buscava da estação Tietê e levava pro circuito funcionou perfeitamente. Esse funcionou muito bem. Assim, Rodrigo, é uma coisa também que, pô, estamos aprendendo, né? Sim, É mas porque, que assim, tenha sido pontuado, porque as reclamações elas foram quase que uníssonas nesses pontos. E, pelo amor de Deus, água! Muita gente... Atrás das arquibancadas do sambódromo, principalmente da parte do sambódromo, tem que lotar de barraca. Não tem que ficar fazendo muita burocracia. Só tem que ver se a pessoa tá vendendo o produto certo mesmo, se ela não tá traficando. Não, eu falo isso porque perto de onde eu tive nesse fim de semana, dizem que tem gente vendendo produto, mas também usando a estrutura carrinheira para aqueles produtinhos não recomendados pela Carta Magna. Mas enfim, não vamos entrar nesse detalhe. Mas você tem que fazer isso. Quem quer trabalhar na corrida? Pô, eu quero. Pô, faz um monte. Não é um carrinho servindo todo mundo. Deixa o povo à vontade. Um evento desse é para embaixo das arquibancadas ter 3 carrinhos, banheiro químico. 3 carrinhos, banheiro químico. 3 carrinhos, banheiro químico. Ali é para ter um monte. Não é para deixar concentrado em um ponto. Porque senão o público dispersa. Muita gente não conseguiu se alimentar no período. Não pode. Que eu espero. Ou pelo menos o AMB a gente tem uma administração diferente da Prefeitura de São Paulo. Espero que esses problemas sejam resolvidos. Cara. Esperamos todos, né? Esperamos todos. Esperamos todos, né? Lembrando que a Fórmula E vai para a próxima temporada para mais um circuito fechado. Já tem, quer dizer, já tem etapa da Cidade do México, já tem etapa de Mônaco. Eu digo circuito fechado no sentido, tipo assim, circuitos porque Mônaco não é um circuito fechado, mas vamos lá. Já tem etapa de Mônaco e vai ter etapa de Misano. Sim. Ano que vem. No circuito Marco Simoncelli. Vai ser agora qual traçado, né? Não, e Eric, você falou uma? Não, vão ser 2. É Portland também. Não. Emmanuel Rodrigues. Misano. Mônaco. Vamos contar Mônaco, vai? Xangai! Agora Xangai. é comigo. Portland, Xangai. Sim. Que eu acho desnecessário usar a pista de Xangai. A China, ela tem trocentos circuitos e a China, acho que ela tem uma quantidade de circuitos de rua já usados em categorias internacionais. Tem um monte. Tem a pista de rua de Wuhan, que já foi usada no WTCR. Tem as 2 versões de Pequim, tanto a usada no campeonato, na Fórmula E, quanto a usada no A1GP. Lembra da 1GP? Lembro. Mas, a gente já teve... mas Xangai tem uma possibilidade também que é o seguinte, eles têm vários traçados ali. Sim. Eles provavelmente vão pegar uma pista curta, não vão botar o retão ali. Quem sabe? Pode ser que eles usem o retão Pode ser que eles usem o retão com alguma chicane. Não, aí, pelo amor de Deus, é um negócio gigante. Não sei. Ué.
O importante é ter corrida lá. Não, assim, deve fazer curva, deve fazer aquela volta ali. Ó, quer ver uma coisa? Eu vou até abrir. Pior que eu nem tinha visto aqui. Eu meio que comi mosca agora. Xangai. Circuito Internacional de Xangai. Deve ser. Olha só, gente. Eu vou chutar. Qual que vai ser o traçado? Assim, pelo tamanho. Eu vou chutar. Eles devem fazer. Vamos abrir aqui o meme. Eu vou chutar. Vamos virar a câmera, que essa é a parte que vocês adoram. Quando o Eric vira a câmera. Eu devo chutar que eles vão pegar esse traçado aqui. Eles devem fazer essa curva aqui. Talvez eles não sei se vão usar esse hairpin aqui da Fórmula 1 ou essa versão aqui de moto, né? E vão para cá. E vão emendar direto na curva. Pois eu acho que eles vão pegar aqui o biquinho ainda. Eu acho que... Não, volta pra baixo. Põe pra baixo. Esse aqui? Não. Esse, vai o de baixo. Põe o de baixo. Não, Érico, de baixo. Aí, esse aí, aponta pra câmera certo. Aí. Primeira curva, segunda, terceira, aí emenda pra baixo, esse Szinho, que eles podem fazer um pouco mais fechado, aí vai andando com o mouse, vai devagarinho, vai pelo circuito, aí, quebra pra baixo, quebra pra baixo, vira pra tua esquerda. Pra cá. Isso. Tá. Quebra embaixo. Aí emenda aqui. Faz pro retão e volta na ponta. Só pra ter a graça dessa chicane. Seria criar um traçado novo pro circuito. Mas eu acho perfeitamente possível. Não, ia ser bizarro. Ia ser muito... Ia ser interessante. Vamos aguardar. Vai ser interessante ver. Seria emendar da curva 10 aqui. Isso. Pra cá. Dar uma quebradinha, fazer uma... É isso mesmo. Mano. Vai ser engraçado isso acontecer. Volta pra cá, vai. Você tem que chamar mais uma categoria ainda, vai. Não, pois é, não. Imagina a cena, porque... Nossa. Peraí, quem tocou aqui. Agora centralizei aqui na imagem. Era mais fácil, seu animal, você chegar pro lado, mas enfim. Cadeira rangendo aqui. O bom das viradinhas de câmera é isso. Era melhor você ter o Manicam instalado e nela você printar a sua janela e aí você só alternava a câmera. É que a viradinha já virou clássica. A viradinha. Vai, chama a última. Bom, vamos pro lado de cá pro Atlântico, porque também teve um monoposto bacana por aqui, né? Fórmula Indy. Bom, tivemos a Fórmula Indy, tivemos... Cara, teve muita coisa legal na Fórmula Indy. Teve o New Garden vencendo Indianápolis, teve... Finalmente vencendo Indianápolis. Né? Mas num final de prova bastante forçado pela organização. Entendeu? Tudo bem, legal ver o Ericsson perder depois de ter falado um monte de graça. Legal. Mas foi forçado para caramba aquele final. Pra decidir tudo na última volta, sabe? Enfim. Alegria do público que gosta dessas presepadas. Tem que ter um espetáculo, né? A Indy, que ano que vem vai ter a volta de Milwaukee. Mas não vai ter o Texas. A pista do Texas estava devendo um pouco na Indy, infelizmente. E aí toda aquela confusão envolvendo NASCAR, Texas e eventos locais. E no fim das contas a Indy tinham prometido uma data para a Índia, já não poderia ser naquela data. Aí a Indy falou, quer saber? Então tchau. É só meio curioso, né? Porque assim,
Eu só acho meio bizarro porque a nossa cabeça cresceu acostumado com Milwaukee fazendo sequência com Indianápolis. Mas não, já tá lá no final. Tá bom. Pelo menos já prepara um pouco melhor o psicológico pro encerramento em Nashville. Que vai ser um traçado completamente diferente dos que foram usados até agora. Vai mudar o paddock de lugar e a reta dos boxes, consequentemente, por causa da construção do novo estádio, que vai usar um pedaço de onde é o atual paddock. Aham. Mas a temporada da Indy... Bom, a temporada da Indy é sensacional. Ah, não teve brasileiro, foi saco. Isso aí é só pra ufanista em geral. Foi muito bom, Assim, cara. muito sensacional, com disputa, com o melhor sistema de ultrapassagem do mundo, que é o Push to Pass da Indy. 200 segundos, depende da pista, claro, mas na maior parte delas 200 segundos e você se vira. Não tem essa de, quando eu uso pra passar o outro não pode se defender. Não, eu posso usar pra defender. Vários totós, muitas decepções nessa temporada. Por exemplo, um ano bem difícil pro Will Power, que era o atual campeão. Sim. Um ano complicadíssimo pra Andretti, onde no fim quem apareceu pra andar bem foi o Kyle Kirkwood, mas Colton Herta não engrenou. Romain Grosjean foi outra negação. Mas, ô Rodrigo, sabe por que também que essa temporada do Will Power foi esquecível? Porque ele não usou o número 1. Exatamente, porque ele não quis aderir porque a Penske tem. Cara, na verdade, nessa vez a culpa não é dele. O patrocinador exigiu que ele usasse o 12. Aí então. A Verizon. Verizon, 12 formas de você se ferrar no campeonato, parabéns. Ano que vem o Paulo vai usar o 10. Ele não que a Ganassi usa não tem essa. A Ganassi não usa um. A Ganassi não muda. Por isso que eu vou torcer pra Andretti ser campeão. A Andretti usa o 1. Menos com Tony Kanaan. Mas também foi por causa de patrocinador. Exatamente. Ali não tinha como também. O cara não tinha. Ali Kanaan não tinha como usar o número 1, porque o carro dele já era 11 por causa do. Da 7-Eleven. Exatamente. Outra grande surpresa. Muita gente pôs como decepção, mas eu ponho como surpresa. A McLaren mostrou que já é uma equipe grande dentro da Indy. Sim. Não ganhou o título. Por N motivos. Ué? Penske andou bem. Ganassi andou bem. Dixon no início começou mal, depois cresceu e acabou vice. Pra quem diz que ele tá decadente. Pô, como é que o melhor carro do McLaren ficou em quarto? A Rahal foi uma surpresa por um ponto. Christian Lundgaard chegou chegando, vencendo corrida, fazendo pole e tudo que o figurino manda. E foi o melhor piloto da Rahal, porque Graham Rahal foi uma decepção completa. E Jack Harvey não conta, pior ainda. O carro dele vai ser ocupado ano que vem pelo Pietro Fittipaldi. Muita gente criticando, dizendo que a vaga era para ser do Yuri Vips. Mas de repente é um castiguinho pro Yuri Vips para deixar de ser racista. Mas realmente o Yuri Vips andou bem na categoria. Não sei porque que ele não pegou uma vaga. Mas de repente ele pode estar sendo preparado para... Porque o Graham vai continuar mais um ano. Mas ele já tá se preparando para sair da pista e ir pra mureta. Para tomar conta da equipe. Aham. A Runcos... Oi? Que o Bob já quer ir embora também, né? Que o Bob já quer ir pra casa, né? Já deu, né? Exatamente. Ser só figura decorativa, vamos dizer assim, sem função. A Runcos, muito bem. Mesmo que os resultados não mostrem, mas a Runcos foi muito bem. Não entendi o Callum Ilott ter saído. De repente ele vai pegar alguma coisa melhor na vida. Mas gostei muito de que deram outra chance pro Grosjean.
O Grosjean é engraçado. O Grosjean em carro ruim na Índia andou bem pra caramba, que foi o carro da... Que foi o carro da Dale Coyne. E no... Quando pegou um carro da Andretti, Ficou pra trás. bateu sozinho em Detroit, puta merda. Sozinho. Por falar na Dale Coyne vai continuar aquela mesma ideia de piloto com um dos carros sustentados pela HMD e outro carro... Não, peraí, abri errado, tô viajando, agora sim. Dale Coyne até agora não definiu o que vai fazer da vida, Eric. É Não impressionante. aparece aqui a Dale Coyne. É impressionante. A Runcos aparece, a Marchank aparece. Christian Rasmussen, tá vendo? O campeão, ele sobe. O campeão, ele sobe de categoria, né? Christian Rasmussen vai correr ano que vem. E vai correr. Não, e outra coisa, o Rasmussen já tá. Aí o jumento aqui, né? O Christian Rasmussen vai correr no carro 20, nos mistos, né? E nos ovais o carro do Ed Carpenter, só que sim, vai ter outro carro pra ele pra Indianápolis. Pra Indianápolis, sim, como sempre aconteceu na. Acho que o Ed Carpenter já devia sair da pista e cuidar só da mureta, mas tudo bem. Pois é. Outra coisa que eu quero mencionar aqui, que eu tô vendo. Isso porque a gente tá falando de retrospectiva. A gente tá falando daqui pra frente, mas é bom mencionar. A Foyt vai correr com a parceria da Penske pro ano que vem. Sim, vai ter a parceria com a Penske. Vamos ver se a Mershank parece que renovou a sua parceria com a Andretti. Parece que agora os termos do contrato são um pouco mais claros, então não vai ter risco de abandono. E Eric, sabe uma coisa legal dessa temporada? Sabe qual foi a única das 17 corridas onde o piloto fez a pole, a volta mais rápida, liderou mais voltas e venceu? Não detectei aqui. Foi justamente a vitória do Christian Lundgaard em Toronto. Fez a pole. A única vitória da Rehal na temporada. A McLaren não venceu corridas. Estava um equilíbrio muito bacana entre Chip Ganassi, Penske, Andretti. A Andretti venceu no início, aí depois ficou só entre a Penske e a Ganassi. Penske venceu Indianápolis, a Ganassi emendou 3 seguidas, aí veio a Rehal, pluf, quebrou aquilo. Aí 2 seguidas da Penske, o Neil Garden mandando. Venceu as 2 em Iowa. Agora vai, né? Kyle Kirkwood ganhou em Nashville. Agora vai. Depois disso só deu Ganassi. 3 do Scott Dixon e uma do Palou, que foi em Portland, quando o Palou venceu e praticamente coroou o caneco. Não, ele fechou. Ele não coroou. Ele não praticamente coroou o caneco. Ele fechou de fato em Portland, não? Sim. Ele correu em Laguna Seca já como campeão. Coisa que não acontecia desde Mansell em 93. Sim. Que o piloto ganhava o campeonato antes do fim. Na penúltima corrida, em Nazareth. Finado circuito de Nazareth. Finado oval de Nazareth, que hoje em dia tem escombros ali. Oi. Isso se a gente contar apenas o que eu falei, antes da gente contar, porque contando os tempos de Champ Car também, na Champ Car o Bourdais já levou título antes da última prova. Oi, nem lembrava. Sim. Agora eu quero dar uma olhadinha em 95. 95, acho que não. Temporada da... Eric, 93 não. Sim, 93. Não, 98. O Zanardi ganhou o título antes de chegar. Aliás, não só. Vou além, Eric.
O Villeneuve ganhou o título dele quando ele... Faltando 2 provas pro fim, tá? Em 95. Entendi. Mas obteve triunfos na temporada. Villeneuve... O campeão foi o canadense? Não, tá certo. O Villeneuve foi na última prova do campeonato. Mas o Zanardi. O Zanardi em 98, ele foi campeão. A gente falou isso, inclusive. Cadê? Prova que ele vence. Quando foi correr na Austrália, ele já era o campeão. Ele fechou o título, acho que em Houston. Mas ele foi campeão antes da temporada acabar, em 98. Tanto que tá aqui, ó, 285 a 169 do Vasser naquele ano. Ou seja, passeou. Mas mesmo assim não deixa de ser um número fantástico do Palou ter ganho o campeonato antes do encerramento. Coisa que não tinha acontecido desde a reunificação. Não, isso é. O que é brilhante Isso por é. si só. Não, é assim. E outra coisa. McLaren voltando a competir em alto nível na Indy, né? Os brasileiros e tal. Pô, o Hélio não tinha mais condição, né? E também tava meio focado no jogo, não tava mais tão focado. Cara, o Hélio... Só pra você Ele agora vai virar sócio da equipe. Agora Só vai correr em vai Indianápolis. Vai correr em Indianápolis. Cara, o Hélio tem 48 anos, tá? Mas o Emerson tinha 49 quando tava competindo. Sim, ok, mas tipo... Cara... O Bierhoff estreou na seleção alemã quando tinha 30 anos. O Van Basten, com essa idade, estava se aposentando porque o joelho já estava todo quebrado. Cara, assim, Cara, o Hélio, ele não tem mais absolutamente nada pra provar para ninguém. O cara tem a cara dele gravada no troféu de Indianápolis 4 vezes. Sabe? Ele é um dos 4 maiores vencedores da história de Indianápolis. Ele, a Wanser pai, o Foyt, o Foyt e o Rick Mir. Eric, ele tem vitória em Indianápolis. Ele tem vitória nas 24 horas de Daytona. E ele tem vitória na Petit Le Mans. Não é pouca coisa. Campeão do WeatherTech em 2020. Não foi campeão da Fórmula Indy. Cara! Detalhe. Um simples detalhe. Paciência. Como tantos outros grandes pilotos que não ganharam títulos aos montes. Scott Dixon tem 6 títulos da Indy e uma só vitória na Indy 500. Faz parte. Ué? Seria melhor Hélio no Endurance, o Leandro Fausto falando, principalmente nas 24 horas de Le Mans. Era só dar um carro pra ele. E pra brincar ele não vai, com certeza. Ele vai querer competir pra ganhar. Óbvio que não. Título do Palou merecido, ficou o tempo todo brigado com a McLaren, só se envolve em confusão, precisa cuidar melhor da carreira, precisa gerenciar melhor, mas é inegável que corre. Com certeza. É inegável que ele corre muito. Exatamente. Então, molecada, já deu nossa hora então, né? Mas sexta-feira tem mais, eu espero, né? Sexta-feira tem mais, se tudo der nada errado. Nessa quinta-feira a gente vai mencionar a a etapa de Michigan da Fórmula Indy em 1991. Eu beirando da Indy, que porra é essa, Leandro? Não entendi. Ou seja, bem integrada, né? Bem integrada. Bem, você citou um dos pilotos, é por causa dele, de um dos pilotos que você citou, que nós vamos relembrar essa prova aqui.
Eu vou até abrir aqui, cara, o que você tá falando. Então abre. Ah, tá. Entendi. Leandro Falso, esse fundo branco ficou horrível, me desculpa. Paga o plano Pro que a gente põe o fundo preto de novo. É. A gente mudou a plataforma só tem o fundo branco como mais tranquilo. Não, realmente. Realmente. Nossa. Não. Boa noite a todos, senhores. Muita água. Vamos ver o Som Brasil do Zeca Pagodinho. Eu vou ligar daqui a pouco a TV pra ver também. Ô, Rodrigo, agora que eu entendi por que o Michigan 91 é importante. Por quê? É histórico, realmente é histórico. E engraçado que eu descobri há pouco que tinha sido lá. Vejam, não vou falar mais nada. Isso quando eram 400 milhas ainda, né? Mas enfim. Não. Sim. 500, mano. Marlboro Michigan 500 a corrida. É que eu vi aqui, aborta. Eu vi errado aqui. Quando eu parei o mouse aqui no link, aqui apareceu Firestone link de 400, só que não. Aí, queridos ouvintes, depois dessa o Eric vai fazer a despedida e eu já me despeço de vocês. Não, você some daqui. Não, pois é, pessoas eram só. Aqui também é o que eu falo, o fuselagem de recado de Albuquerque é diferente. Ainda estou me adaptando a ele, mas isso não é o caso. O que importa é, realmente, eu percebi que eu dei uma senhora cagada na câmera, porque quando eu comecei o programa, pessoas, a câmera tava apontando pra cá. Aí o Restream aparecia na TV aqui, entendeu? Aí acontece, o animal aqui foi querer brincar com a câmera, e aí ficou esse cocôzinho aqui. Então a gente agita de novo, agita ao vivo, por quê? Porque, né? É isso, mas você continua acompanhando aqui o nosso programa aqui nas nossas redes sociais, aqui no Twitter, no Instagram, no Facebook, no TikTok, no site Roxinho, e também aqui, @PGM Papo Veloz, né? Enquanto a gente espera a Nath confirmar alguma coisa aqui no Brasil. E também acompanha o Papo Veloz no Spotify, Deezer, Google Podcasts e Amazon Music. Você pode também ouvir também lá no is.de/programa Papo Veloz, você que usa o RSS. Não sei para que ele existe, mas deixa quieto, se tudo der certo, você está de volta, né? E fim do papo, né? E é isso, chega por hoje, sexta-feira a gente volta, né? Aproveite e siga nossas redes sociais e é isso. Tchau, pessoal, até a próxima.